E aí, gente, tudo bom? Vou explicar para vocês rapidamente alguns conceitos básicos de economia para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo dentro dos seus investimentos, dentro das suas finanças, de uma forma rápida, simples e prática. Bom, a primeira coisa que eu quero falar, e eu estou falando ele bem rapidinho para vocês ficarem bem ágeis, assim, para ficar um vídeo bem dinâmico, mas o primeiro investimento que eu quero falar para vocês, o primeiro conceito de investimento que eu quero trazer para vocês é o conceito de inflação. A inflação nada mais é do que a evolução do preço das coisas ao longo do tempo numa economia. Então, por exemplo, se hoje um carro está a 50 mil e amanhã ele está a 52 mil, estou dando um exemplo bem escrachado mesmo. Essa variação de preço, essa elevação do preço, ela é representada pela inflação. E qual que é o código da inflação? Tipo assim, quando a gente fala de inflação, a gente pensa em quê? Como é que o jornal fala pra gente da inflação? Ele chama isso de IPCA, é o principal índice de inflação da economia brasileira. Índice de preços do consumidor amplo, que ele é calculado ali numa média da variação do preço de uma série de produtos, e aí eles calculam essa inflação média. Geralmente, às vezes, a gente vai no mercado aqui em São Paulo e fala assim, pô, mas a inflação aqui está muito mais alta do que nos outros lugares. Tem que levar em consideração que a inflação média do país, que quando o governo está falando de inflação, quando o jornal está falando de inflação, ele está falando de uma média de todos os estados aí, são 11 capitais e mais outras cidades. Então, isso é inflação igual IPCA. IPCA é o índice que mede a inflação, que é a elevação de preços. Bom, falamos em 2 minutos do primeiro conceito, então vamos pular para o segundo. Qual que é o segundo conceito muito importante que a gente precisa saber em economia? Taxa Selic. A taxa Selic é o código para o que a gente chama de taxa de juros. A taxa de juros é uma taxa que o governo tem que controlar para segurar a inflação. Estou resumindo assim de uma forma bastante simples. Quando a inflação sobe, o preço das coisas lá no supermercado começa a ficar muito alto, o governo vai lá e eleva a taxa Selic, que é a taxa de juros da economia. Quando você eleva essa taxa de juros, tanto os empréstimos ficam mais caros, quanto os investimentos de renda fixa também rendem mais. Mas, lembrando, a Selic, ela é a taxa de juros básica da economia, ela é a mãe dos outros. É a partir dali que as outras empresas vão começar a se basear em quanto de juros elas vão pagar para os seus investimentos ou cobrar dos seus empréstimos. Lembrando que não é uma obrigação, ali é meio que uma base de referência. Então, por isso que às vezes a gente vê que o empréstimo do cartão de crédito, o empréstimo do cheque especial, ele é muito mais alto que a taxa básica da economia, porque ela é uma taxa base para as operações, principalmente do governo. Acho que o terceiro contexto que eu quero trazer para vocês é o contexto de Tesouro Nacional. Gente, o que é o Tesouro Nacional? O Tesouro Nacional é uma modalidade de investimentos onde você empresta o seu dinheiro, você dá dinheiro para o governo e ele te paga o empréstimo que o governo fez com você em troca de juros. Então, o Tesouro Direto, ele é um investimento seguro, porque quem é você está emprestando dinheiro para o Brasil, para o governo brasileiro, que é uma instituição sólida e segura, e ele tem taxas aí de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo, e para começar a investir nele é muito barato, você tem títulos que começam a partir de R$30, só para vocês saberem. Então, esse é o primeiro conceito de investimentos especificamente. Tesouro Direto, você empresta dinheiro para o governo. E quando a gente está falando de renda fixa, e não é uma renda fixa do governo pública, o que a gente tem? A gente tem aquele monte de letrinha que a gente se confunde. E todos eles são exatamente a mesma coisa. São empréstimos que você, investidor, está fazendo para o banco. Então, por exemplo, quando você compra um CDB, quando você compra uma LCA, uma LCI, você está emprestando dinheiro para o banco e aí o banco vai reemprestar esse dinheiro para outras pessoas e para outros fins. Então, por exemplo, quando você compra um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco para ele reemprestar esse dinheiro para outra pessoa. Quando você compra, por exemplo, uma LCA, também eu estou falando só um monte de sopa de letrinhas, mas nada mais é do que você está dando um empréstimo para o banco. Você está emprestando dinheiro para o banco e o banco vai repassar esse dinheiro, no caso de uma LCA, por exemplo, para
pessoas do agronegócio que querem tomar empréstimo desses bancos para fazer investimentos em seus negócios de agro. Por isso que chama LCA, por exemplo, letras de crédito do agronegócio. É você emprestando dinheiro para o banco emprestar dinheiro para o agronegócio realizar as operações deles. Você tem uma variante da LCA, que na verdade chama LCI, que é a mesma coisa, é você emprestar dinheiro para o banco emprestar dinheiro, só que aí esse I é do imobiliário. Então, você está emprestando dinheiro para o banco emprestar dinheiro para pessoas da construção de serviços imobiliários de uma forma geral. Estou só dando 2 exemplos, mas a maioria deles, quando a gente está falando de renda fixa, é você emprestar um pouco de dinheiro para o banco e o banco reemprestar esse dinheiro para outra pessoa. E aí o banco te paga por isso. Que aí por isso a gente entra no conceito da taxa de juros de novo que eu acabei de falar. Quando a gente pensa na Selic, a Selic é a taxa que baseia o quanto o banco vai te pagar por esses outros produtos que ele contrata. Uma coisa muito importante de falar também nesse pequeno vídeo de 6 minutos, só para começar. Fundo Garantidor de Crédito, FGC. O que significa isso? Todas as aplicações de renda fixa no Brasil que são regulamentadas por bancos, renda fixa, elas têm Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito é um consórcio que todos os bancos são obrigados a participar e todo produto de renda fixa que ele oferece, com exceção do COI, que é o Certificado de Operações Estruturadas, que ele mistura algumas coisas da renda fixa com outras das coisas variáveis. Mas voltando aqui para o que interessa dessa conversa, todas as aplicações de renda fixa são garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito. Não pode confundir isso com ações e com outros títulos que não sejam renda fixa, com outros valores mobiliários. Então, por exemplo, CDB, LCA, LCI, tudo isso ele é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, e o Fundo Garantidor de Crédito é um convênio entre os bancos, como se fosse um clube que os bancos obrigam todos os bancos a participar, e todos eles colocam dinheiro nesse fundo. Quando um dos bancos quebra, todo o dinheiro que você tem ali aplicado, seja em poupança, seja em produtos como esses que eu mencionei, você vai receber o seu dinheiro de volta. Então, por que todo mundo sempre fala, a renda fixa é segura? Justamente por isso, porque o Fundo Garantidor de Crédito, ele garante o seu investimento no valor de até R$250 mil, caso o banco quebre. Então, vamos supor, eu, Pedro, fui lá no Bradesco e apliquei R$100 mil num CDB. E, por acaso, dei um puta azar, daqui 3 meses o banco quebrou. Então, eu vou perder esse dinheiro? Claro que não. O Fundo Garantidor de Crédito, geralmente numa média de até 90 dias, ele vai simplesmente virar e falar assim, Pedro, o banco quebrou, o Fundo Garantidor de Crédito está devolvendo o seu dinheiro com os juros acrescido até a data da quebra do banco. Então eu vou lá e pego esses 100 mil de volta e os juros que correu até a data da falência do banco, para você ter uma ideia de como isso é seguro. Como é que funciona a regra do Fundo Garantidor de Crédito? Você pode colocar até R$250 mil em até 4 instituições diferentes. Então você pode colocar 250 mil no Itaú, 250 mil no Santander, 250 mil no Bradesco e 250 mil no Banco do Brasil. Quando isso totaliza 1 milhão, é o teto do Fundo Garantidor de Crédito. Mas se cada um desses bancos quebrarem, você recebe os seus 250 mil de volta. Lembrando que é até 250 mil para cada banco. Não adianta você querer colocar 500 mil no Bradesco e 500 mil no Itaú. Se quebrar, você recebe só 250 de cada, porque esse é o teto, tá bom? Então, a gente já falou aqui de inflação com IPCA, Selic, que é a taxa de juros, Tesouro, que são os empréstimos que a gente faz para o governo, CDB, CDI CDI, que é a taxa de juros, que é uma taxa que é muito próxima da Selic, e também falamos do Fundo Garantidor de Crédito. Então eu fiz esse vídeo de 10 minutinhos apenas para consolidar aí os principais conceitos de economia para você começar a entender como é que você vai fazer para entrar no mercado de investimentos, tá? Seja de renda fixa, seja de renda variável. O que eu quero aqui é que você comece a entender de investimentos. Eu sou Pedro Menegon, economista registrado pelo Conselho Regional de Economia, 36.914, consultor de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários e perito judicial econômico registrado pelo Conselho Federal de Economia, tá? Então, por favor, me dá seu joinha, se inscreve no canal e qualquer tipo de dúvida pode jogar lá nos comentários, segue meu Instagram, Pedro Menegon,
E vamos lá, vamos aprender sobre mais coisas sobre finanças, mais coisas sobre economia, e a gente tá junto. Vou fazer um outro vídeo